podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória. Por causa do simbolismo, do significado, da oportunidade que Deus dá a gente de demonstrar que verdadeiramente Jesus transforma a vida de cada um de nós. Como nós aprendemos, foi Jesus quem deu a ordem: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Podia imaginar, você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força. Meu irmão, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus, perante a igreja, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podia imaginar, você acreditou, isso é tudo. Minha irmã Hannah deseja servir ao Senhor Jesus como discípula, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Com certeza. Pois minha irmã, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus perante a igreja, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podia imaginar, você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Pois minha irmã, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus, eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sou do mundo não. A honra, a glória. Minha irmã Teté deseja servir ao Senhor Jesus como discípulo, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Sim. Pois minha irmã, mediante sua profissão de fé dada diante de Deus, com a igreja e eu como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Minha irmã Vanessa deseja servir ao Senhor Jesus como discípula, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Pois minha irmã, mediante sua profissão de fé dada diante de Deus perante a igreja, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Minha irmã Luene deseja servir ao Senhor Jesus como discípula, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Sim. Pois minha irmã, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus, perante a igreja, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só vivo pra você, não sou do mundo não. Minha irmã Maria Fernanda deseja servir ao Senhor Jesus como discípula, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Pois minha irmã, mediante sua profissão de fé dada diante de Deus perante a igreja, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. Meu irmão Antônio deseja servir ao Senhor Jesus como discípulo, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Sim. Pois meu irmão, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus perante a igreja, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A força e o louvor a Deus e o levantar. Minha irmã Beatriz deseja servir ao Senhor Jesus como discípula, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Pois minha irmã, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus perante a igreja, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois meu irmão Miguel deseja servir ao Senhor Jesus como discípulo, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Pois meu irmão, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus perante a igreja,
como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O irmão Brian deseja servir ao Senhor Jesus como discípulo, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água? Sim. Pois, meu irmão, mediante sua profissão de fé dada diante de Deus, perante a igreja, como ministro do Evangelho, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Minha irmã Eliene deseja servir ao Senhor Jesus como discípula, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Pois, minha irmã, mediante sua profissão de fé dada diante de Deus perante a igreja como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão Luiz Fernando deseja servir ao Senhor Jesus como discípulo, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Pois, meu irmão, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Renan deseja servir ao Senhor Jesus como discípulo, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Pois, meu irmão, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Minha irmã Thaís deseja servir ao Senhor Jesus como discípulo, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Pois, minha irmã, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus perante a igreja como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão André deseja servir ao Senhor Jesus como discípulo, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Pois, meu irmão, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus, perante a igreja como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmã Luciana deseja servir ao Senhor Jesus como discípulo, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Pois, minha irmã, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus perante a igreja como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia! Você acreditou, isso é tudo. Minha irmã Maria Eduarda deseja servir ao Senhor Jesus como discípulo, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Pois, minha irmã, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus perante a igreja como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha irmã Vanessa deseja servir ao Senhor Jesus como discípulo, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água. Pois, minha irmã, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus e com a igreja, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão Paulo Victor deseja servir ao Senhor Jesus como discípulo, a começar na Igreja Batista do Olho d'Água, para honrar e glorificar o nome dele, amém. Na alegria ou na tristeza, aleluia. Para sempre, amém. Aleluia. Mas, meu irmão, mediante a sua profissão de fé dada diante de Deus perante a igreja como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
meu irmão, mediante sua profissão de fé dada diante de Deus, perante a igreja, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você mudou a minha história. E o louvor a Deus e o levantar das